Muito bom dia, filhotes de leão, presentes aqui nesta manhã, junto às suas professoras. É para mim uma bênção muito grande estar com vocês, para compartilhar uns momentos com vocês ao redor da Palavra de Deus e também com cada um de vocês, jovens e adultos que estão nesta atividade das crianças. Eles, pois, permitiram estar com vocês, com eles também aqui. Assim que vamos ver o que Deus tem para nós, para as crianças, nesta ocasião. Diz a Escritura em São Lucas, capítulo 2, versículos. Vamos ver. Depois que Jesus foi apresentado no templo, depois de cumprir os 8 dias, conforme o costume, pois todo filho primogênito tinha que ser apresentado a Deus aos 8 dias. Vamos ler versículo 21 em diante. Do capítulo 2 de São Lucas diz, falando sobre Jesus, diz: cumpridos os 8 dias para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Quando se completaram os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito será consagrado ao Senhor. Ou seja, que todo primogênito seria separado para Deus. E para dar a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. E havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem, justo e temente a Deus, esperava a consolação de Israel, ou seja, esperava a vinda do Messias. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem, segundo o que a lei ordenava, ele, ou seja, Simeão, então o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar os gentios e para a glória do teu povo Israel. O pai e a mãe do menino admiraram-se das coisas que dele se diziam, ou seja, de tudo o que diziam de Jesus. Simeão abençoou-os e disse a Maria, mãe do menino: esta criança é posta para a queda e elevação de muitos em Israel, para ser alvo de contradição, e para que se manifestem os pensamentos de muitos corações, e uma espada trespassará também a tua própria alma. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Essa era avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde que se casara. Era viúva de quase 84 anos. Vejam que não há problema com a idade. Mesmo para os de idade muito avançada, vejam vocês, a vinda do Senhor é uma bênção. Já tinha 84 anos de ser viúva. E
tinha vivido com seu marido 7 anos, já são 91 anos. E quando se casou com seu marido, pois teríamos, vamos dizer, de 15 a 18 anos, soma tudo isso e passa de 100 anos. Ou seja, que há esperança para os anciãos também. E era profetisa esta anciã. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. Chegando na mesma hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Cumpridos todos os regulamentos da lei do Senhor, voltaram para Galileia, para a sua cidade de Nazaré. Ou seja, depois de ter cumprido com tudo o que requeria a lei, para a apresentação do primogênito, do filho primogênito, ao 8º dia, depois de cumprir tudo requerido por Deus na lei de Moisés, regressou José e Maria, não a Belém de Judeia, mas foram para Nazaré. Agora, vejam vocês como. Aqui vamos ver. Vejam como, depois diz, e o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Agora vejam vocês como o menino Jesus crescia, se fortalecia e se enchia de sabedoria. Sua mãe Maria lhe ensinava as Escrituras e também no templo, quando ele ia, aí escutava o ensinamento da palavra de Deus. Podem sentar, queiram ter a bondade, crianças, jovens e adultos. Para esta ocasião, nosso tema é instrui a criança em sua carreira. É uma responsabilidade de todo pai e mãe a instrução dos seus filhos no caminho de Deus. Não é um assunto de ter filhos e deixá-los à deriva, sem ensinar o caminho da vida eterna, que é o caminho de Deus. É uma responsabilidade que toda pessoa tem diante de Deus. Se tem filhos, está responsabilizado em dar a instrução do programa de Deus aos seus filhos. E agora, vejam como em Provérbios, capítulo 22, versículo 6 nos diz: instrui a criança em seu caminho. Em outras versões diz em sua carreira. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Não se desviará desse caminho. Para tudo que uma pessoa quer obter na vida, necessita um ensinamento, uma instrução. E depois obtém isso que deseja. Quando a pessoa quer ser um mecânico, pois tem que receber um ensinamento com relação à mecânica, a qual pode obter em uma oficina de mecânica, começando como ajudante, pois não pode começar como mecânico, mas lavando peças primeiro. E depois vai obtendo esse ensinamento da parte do mecânico ou mecânicos que há aí, e à medida que vai aprendendo, pois pode ir fazendo outras coisas no campo da mecânica. Também
encontramos para os diferentes ofícios e nos diferentes ofícios que se obtém um ensinamento e assim se obtém um conhecimento dessa matéria, desse campo, dessa área. Também no campo profissional, a pessoa necessita ir estudar. Depois de terminar os seus estudos da escola, ir a um colégio ou uma universidade para obter o ensinamento que corresponde ao que essa pessoa quer ser como profissional. Sem obter esse ensinamento, não pode obter o título. E se não obtém o título, não é reconhecido em seu país como um profissional graduado com um título de colégio ou de universidade. Agora vejam que se requer um ensinamento em todos os campos, todas as áreas da vida do ser humano. Até, vejam vocês, as donas de casa, para poder cozinhar, receber um ensinamento da sua mãe. De outra forma, vejam vocês, estariam sempre queimando os feijões e o arroz, mas foram recebendo esse ensinamento desde pequenas e assim foram obtendo conhecimento de como fazer as coisas. Isso é assim porque a Escritura nos diz no livro de Salmos, dos Salmos, Salmo 119, vejam o que nos diz aí. Salmo 119, Salmo 119, versículo 130. Diz: a exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento ao simples. Agora vejam como a exposição da palavra ilumina. Assim é o ensinamento, exposição de tudo aquilo que uma pessoa quer aprender. Tem que vir um ensinamento, e ao vir esse ensinamento, lhe ilumina o entendimento, os olhos do entendimento para poder compreender isso que está sendo ensinado. De outra forma, não pode aprender. Em alguma forma, tem que vir esse ensinamento à pessoa. E por isso é que, quanto às coisas de Deus, a palavra de Deus é lâmpada. Lâmpada é aos meus pés tua palavra, e luz em e ao meu caminho. Diz Deus no Salmo 132, e versículo 17. E também vejam vocês como em diferentes lugares nos fala do ensinamento, como em Deuteronômio capítulo 32, e isto é quanto às coisas de Deus, onde vem o ensinamento mais importante que o ser humano pode receber. Diz em Deuteronômio capítulo 32, vamos ver o versículo. Versículo 2 diz: vamos desde o versículo 1. Inclinai os ouvidos aos céus e falarei, e a terra ouça as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva. Destile o meu dito como o orvalho, como chuvisco sobre a erva, e como gotas de água sobre a relva. Apregoarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus. Agora vejam vocês como o ensinamento de Deus vem como a chuva. Para quê? Para iluminar os olhos do entendimento dos seres humanos.
E assim a pessoa obter o conhecimento do caminho de Deus. E esse ensinamento se requer que os pais transmitam aos seus filhos. Recordem que Deus disse ao povo hebreu: ensinarás aos teus filhos e aos filhos de teus filhos tudo o que eu te dou a ti. Ou seja, o que Deus deu ao povo hebreu por meio do profeta Moisés era para ser ensinado ao povo hebreu, aos pais, aos filhos, aos netos e a toda a descendência do povo hebreu. E agora vejam que estavam responsabilizados de ensinar aos seus filhos que o caminho de Deus, o caminho de Deus, o programa de Deus para a dispensação da lei. E assim foi de era em era e de dispensação em dispensação. A mensagem vem ao mensageiro de cada era ou de cada dispensação. E depois essa mensagem, sendo para todo o povo de Deus e para todo ser humano, tem que ser levada, tem que chegar à alma de todo ser humano, crianças, jovens, adultos e anciãos. E os pais estão responsabilizados diante de Deus a levar essa mensagem diretamente à alma dos seus filhos. E para o nosso tempo vimos que Deus deu ajudantes às mães e aos pais. Deu professoras bíblicas, professoras para os filhotes, para que os ajude a colocar essa palavra de Deus na alma dos seus filhos, pelo qual devem estar agradecidas as mães e os pais neste tempo, onde tem a oportunidade os vossos filhos de escutar a mensagem correspondente à nossa era e à nossa dispensação, no nível entendível para as crianças, ou seja, no vocabulário que as crianças entendem. Vejam, Deus também faz com os adultos o mesmo que é feito com as crianças. Vejam, quando ensina às crianças sobre a segunda vinda de Cristo, é mostrado uma foto ou um desenho do sol resplandecendo, sorrindo, bem alegre. O sol bem alegre representa a segunda vinda de Cristo. E agora vejam vocês que Deus também aos adultos nos ensina com os mesmos símbolos. Nos diz: aos que temem meu nome nascerá o sol de justiça, e em suas asas trará salvação. Tudo isso tem sua explicação, porque são os simbolismos bíblicos proféticos da segunda vinda de Cristo. Nos ensina que vem o Filho do Homem com uma peruca branca, com olhos como chama de fogo, com os pés como de latão reluzente, mas isso tem um significado. E agora, vejam vocês que às crianças é ensinado com essas figuras, esses tipos de figuras, com esses desenhos ou fotos, e é mostrado que isso representa a vinda de Cristo, como o sol de justiça, e é ensinado nesse nível no qual as crianças falam e as crianças entendem. E agora, vejam vocês como, para o nosso tempo, há crianças que conhecem o que os teólogos e doutores em divindade ainda não conheceram. Assim como no tempo de Jesus, houve crianças lá que conheciam o que os teólogos e doutores em divindade e o sumo sacerdote ainda não conhecia, e morreu e não conheceu. E no entanto as crianças simples conheciam que Jesus era o rei de Israel. E eles conheciam que Jesus era o Messias, o Cristo prometido, cumprindo sua vinda no meio do povo hebreu. E eles clamavam com alegria: Hosana ao rei que vem no nome do Senhor.
E os doutores em divindade diziam a Cristo, diga a essas crianças que se calem, mas quem estava bem? Quem estavam bem? Os grandes doutores em divindade dizendo que Jesus era um falso profeta, que nele operava Belzebu, e por isso eram feitos aqueles milagres, ou aquelas crianças dizendo: Hosana ao rei que vem no nome do Senhor, Hosana ao filho de Davi, bendito o rei de Davi que vem. Pois veja, aquelas crianças estavam corretos. Agora, vejam vocês que os pais daquelas crianças também eram crentes em nosso amado Senhor Jesus Cristo e ensinavam às suas crianças o que estava acontecendo naquele tempo. E agora, vejam vocês como em cada era e em cada dispensação houve crianças que conheceram o programa divino, os quais foram ensinados no programa divino, no caminho de Deus para cada era e cada dispensação, para a era ou dispensação em que eles viveram. No tempo de Moisés, vejam vocês quem foram os que entraram à terra prometida. Os que nasceram no deserto, aquelas crianças que nasceram, dos quais o povo hebreu dizia: nossas crianças serão comida das serpentes e dos animais selvagens. E Deus disse: esses são os que entrarão, essas crianças. E, em acréscimo a eles, os que quando saíam do Egito tinham de 20 anos para baixo. Ou seja, jovens, os jovens de 20 anos para baixo que saíram do Egito, mais as crianças que nasceram no deserto. Esses foram os que entraram à terra prometida, e esses foram os que estiveram sob o ensinamento divino, correspondente àquela nova dispensação que tinha começado. E agora vejam como eles estiveram vivendo em sua infância, sob o ensinamento da mensagem de Moisés, a mensagem da dispensação da lei. E foram crescendo e continuaram vendo a manifestação de Deus naquela dispensação por meio do profeta Moisés. E assim, vejam vocês, sendo instruídas as crianças no caminho de Deus, quando chegam depois a adultos, não se afastam do caminho de Deus. Vejam vocês como Deus nos ensina a instrução da criança. Instrui a criança em seu caminho, e ainda quando envelhecer, ou seja, adulto, não se desviará desse caminho. E agora vejam como Jesus foi ensinado, foi instruído no caminho de Deus. E crescia e se fortalecia. E era abençoado por Deus. Crescia na graça do Senhor. Vejam como também isso aconteceu com João Batista, no capítulo 1, versículo 80 de São Lucas diz: e a criança crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Assim aconteceu também com quem? Com João Batista. E é necessário que nossas crianças cresçam, se fortaleçam no Espírito com a palavra de Deus, porque você não pode dar comida literal ao Espírito, nem à alma, mas a não ser a palavra de Deus, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E assim como os adultos necessitam da palavra de Deus para alimentar a sua alma, nossas crianças também, para que estejam fortalecidos lá na alma, lá no Espírito, e bem alimentados com essa palavra de Deus, e possam ir crescendo espiritualmente à medida que vão crescendo fisicamente também. É uma responsabilidade dos pais o alimento espiritual, assim como também o físico.
Ou seja, a alimentação do corpo das crianças corresponde aos seus pais e o alimento da alma, a alimentação com a palavra de Deus corresponde aos pais também. É uma responsabilidade, porque são os pais os que trouxeram essas crianças aqui à Terra, portanto, estão responsabilizados fisicamente e espiritualmente também para alimentar o corpo, o espírito e a alma também. E agora vejam vocês como, assim como temos ajuda para a alimentação do corpo, temos lojas onde vendem os alimentos, temos o campo onde plantam os alimentos e há pessoas que plantam e lojas que vendem os alimentos e em casa, pois a mãe é a que cozinha. Algo tem que deixar a mãe. E o pai, pois, não pode ficar com os braços cruzados. Tem que trabalhar para comprar os alimentos e ter em sua casa o alimento para o corpo que tanto necessita o pai e a mãe e as crianças também. E agora vejam tudo isso e apliquem isso também no campo espiritual, porque tanto o pai como a mãe necessitam do alimento para a alma e o espírito e também as crianças. Assim que é uma responsabilidade dos pais a alimentação do corpo e da alma e do espírito dos seus filhos. E agora, vejam vocês como Deus também colocou ajudas, pessoas que ajudam para que nossos filhos estejam bem alimentados. E também para os adultos e os jovens também. E há ministros que trabalham na obra de Cristo para que o alimento correspondente ao nosso tempo para alimentar nossa alma chegue até os jovens também e até os adultos e os anciãos e chegue também até as crianças. E por isso, assim como Cristo ordenou aos seus discípulos alimentar aquela multidão em 2 ocasiões, disse, não tem necessidade de ir comprar alimento fora, mas dai vós de comer. Que se sente que se recostem em terra, sentados em terra de 50 e 50. E agora, o 50 é o ano do jubileu. E agora, vejam vocês, por exemplo, aqui há um grupo que está sentado escutando a palavra de Deus, e mesmo que haja mais de 50 pessoas, está sentado na era da pedra angular e dispensação do reino, que corresponde ao ano 50, ao ano do jubileu. Assim que estão sentados, uns aqui, outros em outra cidade, outros assim em outra cidade, em outro país, e estão de 50 e 50, ou seja, que estão no ano do jubileu, todos sentados. Estão no ano de Pentecoste, recebendo o alimento espiritual da palavra de Deus correspondente a este último dia. Vejam, quando foram alimentados na primeira ocasião, milhares de pessoas, e na segunda ocasião também, ali comeram os anciãos, mas também comeram os adultos, mas também comeram os jovens, e também comeram quem? As crianças. Homens, mulheres, crianças, jovens, adultos, todos comeram ali. E sobrou mais do que houve quando Jesus tomou aqueles pães e aqueles peixes. E agora, vejam vocês como haverá alimento espiritual até para os que estarão no glorioso reino milenial de Cristo, porque a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E durante o reino milenial, toda pessoa conhecerá essa mensagem do Evangelho do Reino. Os que não tiverem conhecido
nesse tempo, conhecerão durante o glorioso reino milenial, pois estarão vivendo no último dia, como também nós estamos vivendo no último dia, ou seja, no sétimo milênio. Assim que, vejam vocês como a mensagem é para as crianças, os jovens e também os adultos. E todos têm que ser ensinados para assim obter o conhecimento de todas essas coisas correspondentes ao programa divino deste último dia, e assim conhecer o caminho de Deus correspondente ao último dia, ou seja, ao sétimo milênio. Instrui a criança em sua carreira, em seu caminho. Esse é um mandamento divino para todos os pais, que graças a Deus que nos deu professoras que amam as crianças e desejam trabalhar para o benefício dos filhos, para que a palavra de Deus esteja na alma das crianças e sejam preparados para serem transformados e raptados neste último dia. Quando os pais se interessam em que seus filhos recebam o ensinamento da palavra de Deus, pois estão interessados em que seus filhos sejam transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro, quando ocorrer esse grande evento. Ou seja, que assim como os adultos têm que estar interessados em receber o ensinamento, para assim receber a fé e a revelação, para serem transformados, raptados e irem à ceia das bodas do Cordeiro, também têm que estar interessados em que seus filhos recebam esse mesmo ensinamento no nível em que eles possam compreender. Porque eles são parte de vocês. As crianças são parte dos seus pais. São o fruto do amor do esposo e a esposa. Assim que, pais, recordem nosso tema. Instrui a criança em seu caminho. E sobretudo em sua carreira espiritual, em seu caminho, em sua carreira, no caminho de Deus, no caminho de Deus, nas veredas de Deus, no caminho no qual, assim como os adultos e os jovens estão chamados para caminhar também, as crianças são chamados para caminhar no caminho de Deus. Instrui a criança nesse caminho, no caminho de Deus, para que sua vida seja uma vida caminhando no caminho de Deus, nas veredas de Deus, para este último dia. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês, crianças, nesta ocasião, dando testemunho da necessidade que as crianças têm de receber o ensinamento de Deus para o nosso tempo, assim como houve essa mesma necessidade nas crianças de outras eras e de outras dispensações, para poder conhecer o programa divino e caminhar felizes no caminho de Deus, glorificando Deus. Que Deus os abençoe, crianças, filhotes de leão, e que Deus os abençoe, professoras, e os use grandemente com as crianças, e que Deus abençoe vocês, pais, e que os use grandemente, e que sempre vocês lutem para que vossos filhos sejam ensinados no caminho de Deus, e vocês também em seus lares ensinem o caminho de Deus. Também não deixe tudo para as professoras das crianças. Elas farão uma parte, mas em seus lares vocês façam uma parte também. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês, crianças, e sobre vocês também, jovens e adultos e anciãos, e sobre vocês, professoras também.
E que em breve todos vocês, crianças, sejam transformados e tenham um novo corpo, jovenzinho, representando de 18 a 21 anos de idade. E vocês também, jovens, recebam esse corpo como Cristo prometeu. E vocês, adultos e os anciãos também. E eu também. Porque assim como vocês necessitam, eu também necessito. Porque ainda eu estou neste corpo mortal. E necessito o novo corpo. E Cristo prometeu para mim. E também prometeu para cada um de vocês o novo corpo. E vamos receber neste último dia e nessa era, na era da pedra angular. Que Deus os abençoe e os guarde para o salão das crianças. Quantos salões tem? Quantas professoras são? Professores, são 2 professores bons. Pois para que tenham no salão os 2 professores, há professoras e professores em diferentes lugares. Todos vocês são obedientes e querem ser a cada dia mais obedientes aos seus pais, para que seus pais sempre digam: meu filho ou minha filha é boa ou é bom e é muito obediente e me ajuda muito aqui nos afazeres também da casa. E assim, pois, vossos pais filhotinhos, vossos pais ficam muito contentes quando vocês são bem obedientes e gostam de ajudar seus pais nas coisas que eles realizam. E assim, pois, vocês vão aprendendo como realizar os trabalhos do lar também para as meninas e para os meninos, pois sempre também ajudam o papai, os meninos engraxam o sapato, como vocês dizem, engraxam os sapatos assim, ajudam por aqui, passa uma escova, um paninho nos sapatos e assim por diante, e ajudam em diferentes formas. Já quando estão grandezinhos, ajudam a limpar o carro, a lavar o carro e assim por diante. E vão, pois, aprendendo e vão tendo uma boa amizade e relação com seus pais. E vão, assim, se tornando pessoas úteis, primeiro no lar, depois fora do lar. Bom, filhotes, que Deus os abençoe e Deus os guarde. E até a próxima atividade, porque eu creio que os jovens também vão permitir que vocês estejam na atividade deles, como eles estiveram na de vocês. E também a vocês, adultos e jovens, que Deus os abençoe e os guarde. Nos veremos na próxima atividade, que será dentro de quanto? Dentro de 15 a 30 minutos por aí. Um recesso. E voltarei com vocês novamente. Que Deus os abençoe e guarde a todos, filhotes de leão.